E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Vocês sabiam que, mesmo em um continente desenvolvido como a Europa, ainda existem países enfrentando grandes desafios econômicos? Pois é, a desigualdade econômica é uma realidade mundial, e hoje vamos mergulhar nesse assunto delicado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 10 países mais pobres da Europa, explorando não só suas dificuldades econômicas, mas também suas capitais, geografia, cultura e, claro, as belezas que cada um desses lugares incríveis tem a oferecer. Afinal, entender o contexto geográfico e social é fundamental para compreender os desafios que essas nações enfrentam. Cada país tem suas características únicas que influenciam diretamente seu desenvolvimento, desde a localização geográfica até a história política e social. Fiquem até o final para entender melhor esses fatores e descobrir como eles estão buscando superar seus desafios e quais as esperanças para o futuro. Começamos nossa jornada pela Moldávia, um pequeno país do leste europeu, situado entre a Romênia e a Ucrânia. Sua capital, Chisinau, é o coração desse território sem litoral, caracterizado por colinas e planícies férteis. Imaginem um país onde os rios Dniester e Prut moldam a paisagem, irrigando terras com grande potencial agrícola. No entanto, a realidade econômica da Moldávia é complexa. Apesar da agricultura ser a base da economia, a falta de infraestrutura adequada e a corrupção dificultam o desenvolvimento, impedindo que o país alcance todo o seu potencial. A situação é tão difícil que muitos moldavos buscam oportunidades no exterior, especialmente na Europa Ocidental, resultando em uma alta taxa de emigração, o que enfraquece ainda mais a mão de obra local. É uma situação triste, mas é importante conhecermos essas realidades. Da Moldávia, seguimos para a Ucrânia, um país gigante, o segundo maior da Europa, com uma história rica e complexa. Kiev, a capital, é o centro político e cultural desse país que abriga vastas planícies, grandes rios como o majestoso Dnieper e até mesmo áreas montanhosas como os Cárpatos. Imaginem a diversidade geográfica, pessoal. Infelizmente, a Ucrânia enfrenta desafios imensos, principalmente devido à instabilidade política e aos conflitos com a Rússia, que se intensificaram após a anexação da Crimeia. Esses conflitos têm um impacto devastador na economia, prejudicando setores importantes como a agricultura e a tecnologia, que têm um potencial enorme. É de cortar o coração ver um país com tanto potencial passando por tantas dificuldades. Nossa próxima parada é a Albânia, um país localizado na região dos Balcãs, com Tirana como sua capital. A geografia albanesa é marcada por montanhas imponentes e uma extensa costa banhada pelos mares Adriático e Jônico. Imaginem as paisagens maravilhosas. Apesar de toda essa beleza natural e de um clima mediterrâneo, perfeito para o turismo, a Albânia enfrenta uma economia frágil, debilitada pela falta de infraestrutura e, infelizmente, pela corrupção. Mas nem tudo está perdido. O turismo tem crescido bastante e se mostra como um setor promissor, capaz de impulsionar a economia e trazer esperança para o povo albanês. Vamos torcer para que esse setor continue se desenvolvendo e ajude a Albânia a superar seus desafios. Bósnia e Herzegovina, as cicatrizes da guerra. Chegamos agora à Bósnia e Herzegovina, um país dos Balcãs com uma história marcada pela Guerra dos anos 90. Sarajevo, a capital, é uma cidade cercada por montanhas, testemunha de um passado doloroso. A geografia da Bósnia e Herzegovina é diversa, com rios, montanhas e uma pequena saída para o Mar Adriático. A economia, no entanto, ainda sofre com as consequências da guerra, com altos índices de desemprego e uma forte dependência de dinheiro enviado por quem mora fora do país. A instabilidade política e a dificuldade de integração com a União Europeia também dificultam o progresso. Mas, assim como a Albânia, a Bósnia e Herzegovina possuem um grande potencial turístico, que pode ser a chave para a recuperação econômica. Kosovo, o país mais jovem da Europa. Seguimos para Kosovo, o país mais jovem da Europa, com sua capital em Pristina. É um país sem litoral,
cercado por montanhas, com fronteiras com a Albânia, Sérvia, Montenegro e Macedônia do Norte. As montanhas Sharp, no sul, dominam a paisagem, e o clima continental proporciona invernos rigorosos e verões quentes, tipo o nosso aqui no sul do Brasil. A economia kosovar é extremamente dependente do dinheiro enviado por quem mora no exterior, e as tensões políticas externas, principalmente com a Sérvia, continuam a ser um obstáculo para o desenvolvimento. É um país que luta para se firmar e construir um futuro próspero. Macedônia do Norte. Entre montanhas e esperança. A Macedônia do Norte, com sua capital Skopje, também figura entre os países mais pobres da Europa. Sem litoral, o país é majoritariamente montanhoso, com o rio Vardar cortando a capital. O lago Ohrid, na fronteira com a Albânia, é um dos lagos mais antigos da Europa. Imaginem a quantidade de histórias que essas águas guardam. O desemprego e a informalidade são problemas sérios na Macedônia do Norte, mas a recente entrada na OTAN e os esforços para ingressar na União Europeia trazem uma luz de esperança para o futuro. Montenegro. Belezas cênicas e vulnerabilidade econômica. Montenegro, com sua capital Podgorica, é um pequeno país com uma geografia de tirar o fôlego. Montanhas imponentes, rios profundos e uma costa deslumbrante ao longo do Mar Adriático. Mas toda essa beleza esconde uma vulnerabilidade econômica: a dependência do turismo. A pandemia, por exemplo, pegou o setor de surpresa e impactou bastante a economia do país. Apesar disso, o potencial turístico continua sendo a maior esperança de Montenegro para um futuro mais próspero. Geórgia, entre a Europa e a Ásia. A Geórgia, com sua capital Tbilisi, é um caso interessante. Embora parte do país esteja geograficamente na Ásia, ela é frequentemente considerada parte da Europa. Localizada no Cáucaso, a Geórgia é um país montanhoso, com o Grande Cáucaso ao norte e o Menor Cáucaso ao sul, além de uma pequena costa no Mar Negro. Conflitos internos e externos, principalmente com a Rússia, impactam negativamente a economia georgiana. Mas o país tem potencial para se desenvolver nos setores agrícola e turístico. Sérvia. Em busca da recuperação. A Sérvia, com Belgrado como capital, está localizada no coração dos Balcãs. Rios importantes, como o Danúbio e o Sava, cortam o país, incluindo a capital. A geografia sérvia é variada, com planícies férteis no norte e montanhas no sul. Após as guerras dos anos 90, a economia sérvia ainda luta para se recuperar totalmente, mas o crescimento em setores como tecnologia e inovação aponta para um futuro promissor. Armênia, entre montanhas e desafios. Finalizando nossa lista, chegamos à Armênia, com sua capital, Yerevan, localizada no Cáucaso. É um país predominantemente montanhoso, com altitudes elevadas e uma paisagem marcada por planaltos e vales. O Monte Ararat, embora localizado na Turquia, é um símbolo importante para os armênios. A Armênia enfrenta desafios econômicos, como a dependência de dinheiro enviado por quem mora fora e tensões com o Azerbaijão, mas há sinais de progresso em setores como mineração e agricultura. Aposto que você não sabia como os desafios e esperanças dos países mais pobres da Europa estão interconectados. Esses foram os 10 países mais pobres da Europa. Como vimos, a geografia e as características locais de cada um desempenham um papel crucial nos desafios econômicos que enfrentam. Seja pela localização geográfica, isolamento ou dependência de determinados setores, esses países estão buscando caminhos para superar seus obstáculos e construir um futuro melhor. É importante lembrar que por trás dos números e estatísticas, existem pessoas, histórias e culturas ricas. O que vocês acham que esses países podem fazer para melhorar suas economias? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Valeu, pessoal!